Bem-vindo ao Câmara Árabe TV, o programa que traz a você informações econômicas e culturais que estimulam as relações comerciais entre árabes e brasileiros. Dos dias 12 a 20 de novembro de 2011, foi realizada a 30ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe em Indaiatuba, São Paulo. O cavalo árabe foi introduzido no Brasil em 1930 e é conhecido pela sua resistência e inteligência. Nós estamos aqui no Helvécia, na 30ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe, trazendo uma prova de hipismo rural. O hipismo rural é uma modalidade hípica que agrega um pouco do serviço que o cavalo faz no campo, trazendo ele para o picadeiro, e nos campeonatos que a BIR promove, ele ainda enfrenta um cross-country, que é uma corrida com obstáculos fixos. Basicamente, a gente utiliza cavalos árabes, sendo que a BIR é aberta a todas as raças, mas há uma predominância do cavalo árabe em virtude da grande agilidade, da força, da fibra que esse cavalo tem e que se adapta muito bem ao salto, ao recuo, ao contorno das figuras do hipismo, as margaridas, a baliza, o tambor, o recuo. Então, a versatilidade e o caráter do cavalo, a coragem que ele tem, é predominante para que ele se dê tão bem no hipismo rural. O Brasil hoje é um dos maiores produtores de cavalo árabe do mundo. Virou importador nos anos 80, no começo dos 90 ele virou um grande exportador. Então, como eu disse, as pessoas vêm hoje para comprar cavalos, pela qualidade. O brasileiro ele tem um diferencial porque o brasileiro gosta de criar cavalo, gosta de criar gado, né? Ele capricha na criação e isso acabou elevando muito a nossa criação, né? E a gente nós temos a vantagem de criar um cavalo, que o cavalo ele faz tudo, né? Ele é um cavalo, além de ser o cavalo mais bonito do mundo, ele salta, ele tem resistência espetacular que ninguém tem, ele corre. Então a gente tem nós temos um campo muito grande para crescer no Brasil ainda. O ICARAB hoje está encerrando o segundo curso que nós estamos realizando na Câmara de Comércio Árabe Brasileira, o curso sobre mundo árabe, perspectivas e análise de cenários. Hoje, nessa quinta aula de encerramento, nós teremos uma mesa de reflexões, que é uma mesa em que nós teremos professor José Farhat, professor Moshe Taha, professor Geraldo Godoy, professor José Arbex Júnior e professor Michel Sleiman. A ideia dessa mesa de reflexões é tratar sobre a figura do árabe como outro, como o árabe é visto pelos outros, como o próprio árabe se vê como outro, visto por esses vulgo ocidentais, e como é que a mídia acaba tratando essa questão. Essa é uma questão muito importante nesse curso, porque nós tivemos uma grande maioria de jornalistas, estudantes de jornalismo, estudantes de relações internacionais, profissionais de comércio exterior. Então, essa visão do árabe e como ele é visto é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo, e como encerramento do curso, para a gente é excepcional. A presença do árabe no Brasil é fundamental sobre todos os aspectos. Houve uma grande interpenetração entre a cultura árabe e a cultura local brasileira, a tal ponto que mesmo quibe e esfirra hoje são considerados pratos nacionais brasileiros. Quer dizer, então eu acho meio inegável que exista uma vasta, profunda e importante interpenetração cultural que precisa ser melhor mostrada e não atacada de forma preconceituosa como é pelos grandes meios de comunicação hoje em dia. O Brasil é o principal fornecedor de alimentos para os países árabes. As exportações brasileiras para este setor alcançaram um valor de 7,7 bilhões de dólares no período acumulado de janeiro a setembro de 2011, um crescimento de 27% em relação ao mesmo período de 2010. Hans Lazarte Lima, executivo de negócios do setor de alimentos na Câmara de Comércio Árabe Brasileira, vai nos falar sobre algumas oportunidades desse setor. Hans, qual o principal destino das exportações brasileiras aos países árabes? Lucila, como você mencionou, o Brasil é o principal parceiro fornecedor de alimentos aos árabes.
O principal destino das exportações brasileiras foram Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito, Argélia e Marrocos. Como destaque, podemos citar a Tunísia, que importou em 2011 290 milhões de dólares e está entre os 10 principais países importadores, que cresceu 214% em 2011, em relação ao mesmo período de janeiro a setembro de 2010. Mesmo com um crescimento expressivo, a maior parte dos valores comercializados estão concentrados no complexo açúcar, carne e cereais. Hans, há oportunidades para outros setores? Através de uma análise de comércio exterior dos mercados árabes, podemos constatar que há oportunidades para outros produtos sim. A diversificação na pauta de exportação pode contar com produtos como gordura e óleos, café, especiarias, fumo, animais vivos, leite, laticínios, ovos, frutas, peixes, bebidas, entre outros. Hans, como a Câmara de Comércio Árabe Brasileira auxilia as empresas na abertura de novos mercados? A Câmara Árabe tem um trabalho de munir as empresas brasileiras de informações sobre os países árabes, através de uma inteligência de mercado fortíssima. Nós divulgamos o potencial de 22 países árabes, indicamos oportunidades comerciais, organizamos e participamos de eventos internacionais e nacionais, missões empresariais, rodadas de negócio, onde as empresas poderão desenvolver novas parcerias e apresentar seus produtos. As empresas interessadas em associar-se à Câmara Árabe e ter acesso às outras informações, entrem em contato com a nossa célula de relacionamento por telefone ou por meio do nosso website. Muito obrigada, Hans. Eu estou aqui com Andrés Ramírez, representante do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados no Brasil. Andrés, você pode nos explicar sobre as ações da ONU realizadas nos países árabes? Muito obrigado. É uma honra estar aqui no programa da Câmara Árabe, do Comércio Árabe. A verdade é que a resposta seria muito ampla, né? Estamos falando do Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. Eu vou me enfocar no Alto Comissário das Nações Unidas para Refugiados. E nós temos trabalho quase em todos os países árabes. Mas eu poderia sublinhar que, principalmente, nosso trabalho está tendo muito mais, mais intensidade em 3 zonas fundamentais dos países árabes. Um é o Chifre de África, outro é o Norte de África e outro seria o Meio Oriente. Seria lá onde nós estamos trabalhando, mesmo que estamos trabalhando em todos os países árabes, com mais intensidade. Então estamos fazendo trabalho, eu poderia dizer, de resposta às crises emergenciais humanitárias. Eu poderia falar assim, em termos gerais que no Chifre de África, sobretudo, temos o problema da grande crise da Somália, que tem tido como um impacto fundamental o deslocamento de muitas pessoas internamente dentro da Somália, por volta de 1.500.000 pessoas. E também, por outro lado, temos o problema do Norte de África, primeiro lá na Tunísia, depois no Egito, depois na Líbia. E em todos estes casos tivemos deslocados, não somente deslocados internos, mas também pessoas que tiveram que sair dos países para os países da vizinhança. E também no caso do Meio Oriente, sobretudo com a guerra de Iraque, que já tem muitos anos, e que, por causa disso, temos o maior número de refugiados na Síria e na Jordânia, mas também no Líbano. Uhum. E quais foram os resultados alcançados até o momento? A verdade, como eu falei, estamos falando de 3 zonas muito diferentes. Então, teria que falar mais ou menos dos resultados em cada uma destas zonas. Além de que teria que dizer que os processos ainda continuam e são resultados parciais. No caso do Chifre da África, sobretudo no caso da Somália, nós temos estabelecido muito atendimento e resposta conjuntamente com outras agências das Nações Unidas para atender, sobretudo, as pessoas mais vulneráveis, as crianças, as mulheres, as pessoas que estão em condições de muita desnutrição, e temos estabelecido programas de atendimento para todas estas pessoas. No caso da Norte de África, no caso especificamente da Tunísia e de Egito, não foi uma grande complicação em termos de pessoas deslocadas, mas no caso da Líbia, tínhamos muitas pessoas lá que vinham de outros países, não só da África do Norte, mas também
dos países do Oriente Médio e de outros países do mundo. E então nós fizemos um programa de atendimento emergencial para atender estas pessoas que chegavam lá com programas de assistência alimentária, de atendimento para dar para eles moradia e para ajudar eles a ficar lá. Também no caso do Oriente Médio, o atendimento tem sido sobretudo por causa da guerra do Iraque, que já tem muito tempo. Milhares e milhares de refugiados estavam numa situação complicada, então nós ajudamos a eles para reassentar a muitas dessas pessoas para mais outros países fora do Oriente Médio. Esse é um dos programas fundamentais que a gente estabeleceu lá, mas também programas de atendimento de alimentos e de outro tipo de ajudas para eles. Você pode nos dizer as expectativas de projetos futuros para essas regiões? A nossa expectativa é trabalhar muito próximo dos governos da região do Oriente Médio, assim que a coisa fique mais tranquila, sobretudo lá no Iraque. A ideia seria poder estabelecer programas de repatriação massiva para o Iraque. No Chifre da África, nós já temos consolidado esses programas de atendimento a estas pessoas que saíram da Somália. Temos desde logo a expectativa que quando acabar a seca. No caso da África do Norte, ainda o conflito ainda não terminou, sobretudo lá na Líbia. Então estamos trabalhando lá dentro da Líbia com alguns programas importantes com atendimento às pessoas mais vulneráveis. Temos feito um programa importante também com as crianças, e queremos continuar nos enfocar em trabalhar com elas, não só dentro da Líbia, mas também fora da Líbia, com os países da vizinhança. De que forma que as pessoas que estão nos assistindo podem contribuir com a ONU? Acho que é importante poder se informar das operações, do nosso trabalho, nossa página web do ACNUR, acnur.org. E lá nós informamos onde é que as pessoas podem até contribuir com dinheiro, mas acho que é importante as pessoas entenderem, para se sensibilizar às grandes necessidades que as pessoas têm por ser vítimas dos conflitos e de perseguição. É importante para os brasileiros de entender e de se sensibilizar sobre o problema dos refugiados no mundo. Muito obrigada pela sua entrevista e pela sua presença aqui, Andrés. Muito obrigado a você. A Câmara Árabe sempre organiza e apoia eventos e projetos com o objetivo de aproximar o Brasil e os países árabes. Acesse o site e confira as novidades para 2012. O Câmara Árabe TV termina aqui. Confira as edições anteriores e mais novidades no próximo programa.